Bom dia! Estamos de volta com o Despertando com o Dharma do Buda, Siddhartha Gautama. Hoje é dia 26 de dezembro. Bom dia, Beta, tudo bem? 26 de dezembro de 2022, finaleira do ano. E aí é o Seu Jorge com essa menina e o Rod Sebrian. Seu Jorge morou uma época na França, né? O pessoal chegando, vamos lá. A Serena já tá ali acomodada. Eu falo, eu digo, vai começar o Despertando, ela já vai ali, já deita na porta e fica olhando. Bom dia, Amanda. Como é que tá? Tudo bem? Saudade dessa rotina, né? Vamos ver se o pessoal vem hoje, se lembra que tem o Dharma, ó, tá? O pessoal tá lembrando. Bom dia, Ana Tereza, tudo certo? Como passaram as festas de Natal? Sobreviveram a família? Então esse é o Seu Jorge, essa menina. Bom dia, Rossana, tudo bem? Rossana Simões, Ângela, Carla, como vão, gurias? Paulinha, olha aí, o pessoal chegando, que coisa boa. Eliana, como vai? Que bom que vocês lembraram de voltar. Bom dia, Rosali. Estão todas bem? Todos bem? Todo mundo tranquilo? Muita comilança, né? Oi, Cris. Final de ano é muita comilança. Pá, é um negócio complicado. A gente fica todo embotado, né? É muita comida. Rotina muda tudo. Bom dia, Isis do Bock. Então é isso, vamos correr atrás do prejuízo que dá o final do ano, né? Porque final do ano é comilança, a gente dorme meio errado, é muito barulho em todo sentido. E aí, vamos ver. Aprendemos a ver o caminho, vamos lá. Então a gente está aqui, ó, finalizando o livro Poder de uma Pergunta Aberta, com Elizabeth Nanguel, O Caminho do Buda para a Liberdade. Bom dia, Conceição. Editora Lúcida Letra, da família Barreto, lá do Rio. Então é isso. A gente não pode parar o Dharma. E aí, vocês meditaram essa semana de recesso? Quem meditou, levanta a mãozinha, quero saber. Eu meditei, estava na casa de um cunhado meu, mas estava meditando. Botei ele para meditar também. Bom dia, Rosa, tudo bem? Então, o que a gente segue por aqui, gente? A gente segue com o Despertando, né? As notícias da paróquia. A gente segue Despertando até terminar esse livro, logo já tem outro aí. Yoga online e presencial continua aqui no Espaço Arquitetura da Mente, aqui em casa, né? Com a Amanda. Segue as meditações com a Fabíola na comunidade, por enquanto, né? Depois vem final do ano. Mas o presencial aqui de yoga tá acontecendo. Quem quiser participar ou fazer online. Ah, mas é a última semana do ano, não vai fazer diferença. Faz toda a diferença. Certo? Capítulo 17. Ó, a Amanda colocou aqui, meditou. Alguém mais meditou? Digerindo a experiência. Quando estudamos a vida do Buda, percebemos que ele fez perguntas humanas básicas sobre felicidade. Então a gente acha assim, o Buda, o Siddhartha, né, ele pegou, oi Sandra, ele foi para a floresta, a Conceição meditou também, que legal. E aí ele fez perguntas complexas, né, sobre, sei lá, a metafísica, né, de como surgiu sei lá, as estrelas, não sei o quê. Ele não fez perguntas complexas, ele queria saber assim, como a gente vive dentro de um contexto de felicidade. Bom dia, Sinara. Bom dia, Rossana. Não foram perguntas complexas, porque não precisa de complexidade. E aí ele vai dizer assim, ó, ele fez perguntas humanas básicas sobre felicidade, sofrimento, liberdade do sofrimento, compaixão, interdependência, morte e a natureza das coisas. Foi isso que ele perguntou. Tá? Ó, a Carla disse que meditou, a Cris também.
né? Olha aí, tá vendo? Então essas foram as coisas que ele se questionou. Olha, vou falar de novo. Ele questionou a felicidade, o sofrimento, a liberdade do sofrimento, a compaixão, a interdependência, morte, vida e a natureza das coisas. Mas, se reduzíssemos todas essas questões a uma única pergunta essencial, talvez chegássemos a algo assim. Olha a pergunta. Como devemos assimilar o mundo das coisas? Ou seja, como processamos o fluxo contínuo de acontecimentos que surgem nas nossas vidas? Como digerimos as experiências? E aí? Quando comemos, nós ingerimos, processamos e eliminamos comida. Nossos corpos usam a comida como um combustível para a vida e eliminam aquilo que não é mais útil. Seria ótimo poder afirmar que digerimos nossas experiências com a mesma facilidade. Mas há algo a respeito de sermos humanos que faz com que isso não nos aconteça naturalmente. Parece que não conseguimos assimilar a experiência, deixar que ela trabalhe em nós e depois deixá-la ir. Ou nós nos recusamos a ingerir a experiência. E nesse caso, nossa vida nos nutre ou nos agarramos à experiência até que ela se torne tóxica. Bom dia, Deni. A luta que travamos com a experiência nos dá indigestão mental e emocional. Bom dia, Stanley. Nossa relação com a experiência é sempre de luta contra o mundo. Rejeitar o que não é desejado, tentar consertar as coisas e criar estratégias para vivermos à margem da experiência. Então, o que está acontecendo aqui, né? Por que a gente trava quando a gente tem novas experiências, né? Nova experiência, servir uma comida nova aí no Natal, né? Aí as pessoas já imediatamente, não, mas eu gosto de comer, sei lá o que se come no Natal, né? Tal coisa. E aí já reluta, já não quer experimentar aquilo. E essa relutância que a gente tem são essas nossas marcas, né? Esses nossos condicionamentos. Vou dizer, de novo, tô falando isso. Mas enquanto a gente não eliminar isso, a gente vai viver no mundo das experiências do looping do nosso eu. E aí, que sentido tem isso? É um looping o tempo todo, vivendo as mesmas experiências, comendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos caminhos, tendo as mesmas sinapses neurais. Não quero falar de experiência, quero falar de neurociência. Tu está fazendo sempre as mesmas sinapses neurais. Aí um dia, um belo dia, você esquece onde colocou a chave. O seu celular. Aí aquilo vai aumentando. E você anda pela casa e não sabe o que estava fazendo. Bom dia, Joyce. E aí vai indo. Quando tu vê, tu vai perdendo memória. São sempre as mesmas sinapses. Sempre as mesmas. Bom dia, mãe, tudo bem? Então, tu tem que fazer outras sinapses, outras conexões neurais o tempo todo, o tempo inteiro. Né? Quebrar. Hoje o pessoal serviu algum prato diferente. Comecem pela comida. Comece pela comida. Aquelas experiências novas que uma comida pode trazer. Agora é um bom momento, né? Você serve de tudo um pouco. Depois vocês fazem novos caminhos para ir para o trabalho, ou novas caminhadas. Depois, entenderam? É isso. Eu saí pedalar sábado, acho que foi sábado, e tomei um rumo completamente diferente, que eu nunca tinha passado, assim. Entrei em ruas, em lugares completamente... E aquilo, a minha atenção ficou completamente atenta, assim, o tempo todo olhando para os lados. O que é isso? Que casa é essa? Que lugar é esse? Que rua é essa? Onde eu estou? É sensacional. É isso, só uma pedalada bem básica, assim. Entenderam? Novas experiências. Uma vez alguém perguntou a Dzigar contra o Rinpoche se ele tinha medo de morrer. Ele respondeu que tinha mais medo de viver uma vida negligenciando a si mesmo. O que eu acho que ele quis dizer é que a vida se apresenta para nós, mas comumente preferimos viver em fantasia. A Carla escreveu, fazer rotas diferentes, como falado na última aula. Acho que a gente conversou na presencial, né? Fiz muito depois que você falou. Muda tudo, né? A nossa atenção fica
alerta. A amígdala cerebral fica em pânico, diz: o que ela está fazendo? O que esse ser está fazendo? Mudou a rota. Aí começa novas sinapses, e aí o nosso hipocampo começa a gravar todas aquelas memórias novas. E aí tu começa a sentir os cheiros de novo, tu começa a sentir o tato, atento a tudo, a tua visão se aguça, a sexta consciência fica loucaça, porque ela começa, o aspecto cognitivo começa a querer elaborar tudo aquilo a partir da sétima e da oitava consciência. A oitava consciência começa a captar e armazenar novas informações, né? Ela é vigiando o depósito de consciência, e o aspecto cognitivo começa a ver assim: isso é bom, isso é ruim, isso eu não tenho como catalogar, vamos ver essa nova experiência, quem sabe ele para um pouquinho e olha. É um mundo louco que acontece no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso corpo. Ou seja, tu está vivo. Aí tu está vivo. Fazer as mesmas coisas, esperar resultados diferentes, gente, não vejo nenhuma possibilidade, nem matematicamente é possível. O que eu acho que ele quis dizer é que a vida se apresenta para nós, mas comumente preferimos viver em fantasia. Preferimos não ingerir nossa experiência, comer nossa vida, da maneira como ela se apresenta para nós. Preferimos ser outra pessoa em outro lugar, tendo uma experiência diferente do que temos agora. Podemos nos perguntar: por que deveríamos acolher a vida de forma integral? Isso significa ingerir tristeza, incerteza e medo. Por que não podemos acolher apenas aquilo que nos deixa confortáveis? Essa atitude em relação à nossa experiência explicita a luta que travamos com o nosso mundo. Então, bom dia, Dagoberto, tudo bem? Bem-vindo. Tu tentar experienciar sempre as mesmas coisas, como é... Tu quer ver o que está acontecendo? Essas crianças que estão surgindo hoje, eu vi isso muito acontecer esse final de semana assim com a família. Um determinado sobrinho, um determinado sobrinho, ele maior, assim, já um pré-adolescente, a gente foi para a grama, né, tirar uma foto, né, geral, assim, da família toda, enfim, né, de todo mundo que estava ali, e agregados e tudo mais, né. E eu sou muito observador, eu fico o tempo todo, né, percebendo as coisas, assim. E ele não estava curtindo pisar descalço na grama, né? E aí logo aquilo me remeteu à ideia de que nós estamos vivendo, presta atenção, veja se não é isso, nós estamos vivendo num mundo touch, num mundo liso, num mundo em que as experiências elas não passam de um toque na tela. E o que é a tela? A tela é líquida, né? Você sabe que vidro é a quinta dimensão da água, né? Então a tela é líquida, ela é lisa. Ela não vai te dar textura, ela não vai te trazer nenhum tipo de não estou gostando. Tu pode tocar na tela em que há um acidente, uma morte, uma coisa, uma comida ruim, e tu simplesmente tirar aquilo, apagar, não gostei, passa adiante, passa o Reels, né, ou sei lá, o Story, e vai indo. E aquilo não te remete a nada, porque a ideia do tato, né, que é pisar na grama, a ideia de tudo isso, é uma interferência direta. Então, poxa, mas isso vai interferir na minha vida? Vai interferir completamente. A nossa forma de apreender o mundo, de apreensio, né, é através dos sentidos. Não tem outra forma. Se nós delegarmos simplesmente a nossa experiência de captação de circunstâncias de experiência somente através de um órgão, que é a visão, nós estamos relegados a viver um mundo de fantasia. Ou seja, a gente mesmo se auto-escraviza, né? Nós estamos num sistema panótico. Um outro dia eu explico sobre isso, sobre o sistema panótico. Mas, de qualquer forma, nós estamos sendo vigiados, auto-vigiados. E aí nós vamos dar para o órgão da visão todo o nossa forma de aprender o mundo. Nós estamos reféns. Na Idade Média, ali na época de Shakespeare, o órgão da visão tinha 12%, somente de 8% ou 12% da apreensão do mundo. Por quê? Porque era feito pela fala, pela poesia, pelo escutar, né, pela escrita, né, todos os sentidos se movimentavam. Hoje é mais de 36%. Ou seja, eu vejo o mundo somente através dos meus olhos. E isso é um problema. Isso é um problema. Eu deixo de sentir o mundo, novas experiências. Então, tudo isso porque eu fiquei observando aquela criança, aquele pré-adolescente pisando na grama. Se o mundo está se
as pessoas estão se escravizando através de um único órgão. Isso é um perigo. É um perigo. Bom, entenderam? Faz sentido isso para vocês? Então por isso que a gente tem que pegar e sair. Tem que tocar nas coisas, sentir novos cheiros, o tempo todo. O tempo inteiro. Tanto que quando surgiu uma flor aqui, o jasmim aqui em casa, que ela só floresce em novembro, o jasmim, né? Aí aquela flor é maravilhosa, né? Eu amo, para mim é o cheiro mais maravilhoso que eu senti em flores, né? E aí uma determinada pessoa disse, olha, percebe o cheiro, né? Aí ela disse, mas eu tenho que encostar o nariz? Sim, né? Aí a pessoa, eu toco nela, a pessoa não sabia fazer isso. Ela ficou na dúvida. Porque aquela flor ali é a flor da tela. Não precisa ter cheiro, ela viu que é uma flor. Mas não sentiu toda a propriedade da flor. Não sentiu a pureza da pétala, ela é uma pétala sedosa. A Amanda que tem a mania de ela vem, aí ela já pega e tira uma pétala e fica passando no rosto, né, Amanda? Eu tenho que sentir por todos. Eu vou continuar nessa. Ó, quem tem filho pequeno aí, levanta a mão quem tem filho pequeno. Quem tem filho pequeno aí, levanta a mão. Ou tem sobrinho pequeno. Vocês lembram quando os pais diziam pra gente, olha com os olhos, menino, menina, né? E aí uma aluna minha que tem filho pequeno disse, não aguento, eu entro com a fulaninha na lojinha e ela pega tudo, quer botar na boca, e é uma criança, né? E não sei o que, eu disse, ela está certíssima, a Beta tem filho pequeno. Então não digam jamais para a criança, olhem com os olhos. Nós olhamos com o corpo inteiro, já comentei isso aqui, né? Eu tenho que pegar, a criança pega porque ela está aprendendo o mundo. Ela vai pegar esse mal, vai botar na boca, sentir o gosto. A textura na língua, ela vai passar, ela vai cheirar, ela vai ver o peso. Eu não consigo ver peso com os olhos. Eu não consigo sentir textura com os olhos, sabe? Eu não consigo sentir o cheiro com os olhos. Então, se vocês têm filhos pequenos, a criança precisa ver com todos os órgãos sentidos. Isso é ver. Isso é perceber. Aí sim ela vai criar uma experiência sensitiva completa daquele objeto. Aquele objeto faz sentido daí. Não há vida sem experiência. Vida e experiência são sinônimos. A vida simplesmente se revela. Então, não podemos rejeitar a experiência do mesmo modo que fazemos com comida. Mas podemos lutar contra ela com unhas e dentes. Bom dia, Gabi, tudo bem? E é disso que estou falando aqui. Podemos escutar o noticiário e não ouvir realmente os nomes dos soldados que morreram no Iraque naquele dia. Podemos culpar os outros por todo o conflito em nossas vidas e nunca aprender a fazer uma autorreflexão e a resolver uma situação de maneira criativa. Podemos descarregar nossas emoções por todos os lados e ao fazer isso podemos talvez imaginar que estamos respondendo diretamente à vida. Mas realmente deixamos a vida entrar desse jeito? Ou, ao reagir, apenas mantemos nossa vida longe? E se mantemos nossa vida a certa distância, como ela poderá nos nutrir? Como ela poderá mover-se através de nós? Como poderemos absorvê-la e deixar que sua magia entre em cena? Bacana, né? E tem mais a respeito dessa ideia fui bem mais longe, assim, de pensar sobre não viver as coisas dentro da realidade, né? Pisar na grama, tocar numa árvore, tocar numa flor. Bom dia, Carla. É tão grave isso que digital vem de dígito, né? De dedo, né? Então as pessoas estão vivendo o mundo através do toque da sua célula, da ponta do dedo indicador, né? Quando muito ali do polegar. O polegar, né, fez com que a gente tivesse um modo de ação no mundo. Quando surge o polegar, um ser humano, no Homo sapiens, né? Então, quando surge o polegar, ele pôde agarrar as coisas e movimentar e fazer novas ferramentas. O polegar, a mão, representação. E essa ação está se perdendo. Nós estamos partindo de uma evolução de ação para uma não ação. O que é essa não ação? Eu, quando eu estou digitando e quando estou apontando na tecla e passo o dia inteiro sentado sem experienciar o mundo, que é o que a mestra está falando aqui, Elizabeth Nangel,
Eu estou apenas dando likes ou dislikes, né, na vida, mas sem experienciar a vida. Eu já não tenho mais ação. O meu polegar, ele já não vai fazer sentido. Arrisco a dizer que a involução, não vai ser uma evolução, daqui talvez 50 mil anos, o polegar já não vai servir mais para nada. Se as pessoas continuarem só nisso, vai dizer, mas que loucura isso. É o processo evolutivo. As coisas começam a perder o sentido, não tem mais ação. O que eu vou fazer com a mão? Né? Começa a perder o sentido. Será que isso é possível? É possível. Tudo é possível. Até unicórnios existem. Quando olhamos para qualquer um dos mestres realizados da linhagem da nossa tradição, nunca os vemos lutando com indigestões conceituais e emocionais do jeito que fazemos. Eles absorvem todas as experiências com um só sabor, utilizando tudo como comida para a realização. Então essa é a técnica de Tissot. A técnica de Tissot é isso, é absorver tudo com um só sabor. É tu tentar experienciar o mundo do gosto. A gente começa com... Como é que eu faço essa técnica de um só sabor? Me ensina. Então assim, tu vai pegar várias comidas e vai tentar comer e não reagir a gosto, né, de gosto ou não gosto, ou indiferente. Então tu simplesmente vai comendo e mistura tudo, né? Vai comendo. Come carne com doce, entendeu? Vou misturando. E vendo assim, não fazer, né, nojinho. Então tu vai experienciando, e depois tu aprende a fazer isso com o resto dos sentidos, e vai indo, vai indo, vai indo. Onde eu vou chegar com isso? Experiencie. Tenho essa experiência. Será que não vai surgir uma certa resiliência, um certo olhar de compaixão, um certo olhar de se colocar no lugar do outro? Tu vai perceber que tu não tem mais aprisionamentos. Gente, o desejo, além de criar o tempo, porque o tempo não existe, é uma criação do desejo, ele é um aprisionamento da gente. O desejo nos aprisiona. O desejo de não querer, o desejo de querer. Causa uma prisão. Quando eu quebro essa ideia do desejo, então, existem desejos ruins e desejos bons. O desejo bom, por exemplo, é vocês estarem aqui. Eu quero acordar cedo para ver o Dharma. Né? Esse é o desejo Chandra. O desejo Trishna é aquele que queima tudo. É o desejo que queima como fogo. Por isso que é Trishna. Eles absorvem todas as experiências com um só sabor, utilizando tudo como comida para a realização. A experiência se move através de seus corpos, através de sua consciência e os nutre. Os grandes mestres estão sempre comendo, entre aspas, e o que quer que eles comam gera energia, inteligência e compaixão ilimitadas. No final das contas, a realização da prática nada mais é do que aprender a ser natural com nossa experiência, não muito diferente da habilidade natural do corpo de digerir comida. Aí, aquilo que eu falei em aula aqui presencial, lembram, guris? Aí vocês vão ver alguém que é praticante, né, um pouco mais avançado de meditação ou budista, enfim, que se declara budista, e vão ver, o cara está lá no bar bebendo, né? E aí vão dizer, nossa, eu não esperava que um budista fosse num pub, ou sei lá o quê, ou dançasse, ou fizesse qualquer coisa. É exatamente isso. É exatamente isso. Quando conseguirem quebrar essa experiência, vão ver que não se torna prisioneiro daquela experiência. Quando a pessoa quebrar aquele olhar, vão dizer, ele está liberto. Claro, aquilo não pode mexer o ponteiro. Como praticantes, talvez nos questionemos, é que a gente tem uma ideia de guru, né, uma ideia de praticantes, né, tem que ser aquele ser iluminado, não sei o que. Isso não existe, gente. Isso é uma criação. Isso é uma criação das igrejas, de todas as formas, as igrejas budistas, igrejas religiosas, de todas as religiões, católicas, evangélicas e tudo mais, para criar uma massificação. O praticante mesmo não tem nada de santo. Muito pelo contrário, ele precisa experienciar o mundo até que todo mundo não cause mais algum movimento de experiência dentro de si. E aí tudo aquilo cessa. Ponto. O Buda fez isso? Não, porque ele era já um ser completamente iluminado. Ele só estava ali na reta final. Nós não somos Budas.
experienciem, senão vocês não vão se libertar. Como praticantes, para a gente finalizar esse capítulo, talvez nos questionemos como seria ser tão natural, tão comum. Devemos nos fazer essa pergunta várias e várias vezes, porque ela extermina todas as fantasias fofas que temos. Olha aí, estava falando agora. Olha só, devemos nos fazer essa pergunta várias e várias vezes, porque ela extermina todas as fantasias fofas que temos sobre a espiritualidade. Toda a ânsia para que algo especial aconteça, toda a excitação que sentimos quando algo inexplicável ocorre, toda a frustração que encontramos quando nada de especial surge em nosso caminho. Isso nos direciona para o objetivo da prática: encontrar contentamento em ser completamente humano, natural e comum. Então, você que se leva tão a sério, vivenciar na prática e coragem, dizem as gurias, a Cris e a Ângela. Então você que se leva super a sério, assim, aquela cara de praticante, não vai funcionar. Entenderam? Vamos lá, vamos fazer a nossa primeira prática pós-Natal. Todo mundo embotado das comilanças aí, né? A gente fica embotado, né? Eu tô embotado, hoje eu tô em jejum, senão não tem como. É demais. Então o convite é para que se coloque na melhor postura para hoje, essa segunda-feira. E a pergunta é: como eu estou agora? Que experiências eu posso estar percebendo, sentindo? Seja no reino mental, através de emoções ou sentimentos. Quais são os sentimentos que talvez você esteja experienciando agora? Quais são as sensações que o seu corpo está experienciando agora? E não há necessidade de mudar a experiência, afastar o sentimento da mente, alguma emoção que surja, ou afastar qualquer sensação do corpo, ou julgar se é bom ou ruim. Apenas experiencie como sendo uma experiência. Surge a experiência, é isto que está surgindo. Veja se é possível observar dessa forma. Se surge uma aflição por ser segunda-feira, observe: estou aflita, estou aflito. Se surge dúvida, apenas dúvida. Procure não diferenciar, não causar um julgamento, é bom ou ruim. Essa é a técnica de Chussou. Experienciar tudo que surge com o mesmo sabor. Apenas nomeando. Surge tensão no corpo? Tensão. E o próximo passo, após experienciar as sensações do corpo e da mente, o convite é para que repouse no lugar onde você mais percebe a respiração. Pode ser nas narinas, no abdômen, no peito, onde surge sua respiração.
E aí você acompanha. Não precisa mudar a experiência também, você já estava respirando. Apenas acompanhe. E esse é seu estado de presença. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, que nós possamos tornar um caminho iluminado. Gente, um bom dia, uma boa segunda. Procurem observar onde estão ficando mais embotados. Deem uma diminuída na comida, façam algumas práticas essa semana, porque tem mais uma maratona aí, né? O final da semana é ano novo, e a gente come pra caramba. Então, diminuam, façam jejuns, assim, né? Geralmente a gente come lá pelas 6, 6 e meia, que é o ideal, da tarde, né, 18h30, 19 horas. E aí façam um jejum até o meio-dia do outro dia, para ver como é bom. Só aguinha, tá bem? Tentem. Para mim funciona bem, assim. Ok? Bom dia e até amanhã.